E esse jantar de ontem do presidente Lula com 4 ministros do Supremo, né, Eliane? Ele continua ouvindo muito o presidente para fazer a indicação do substituto ou substituta de Luiz Roberto Barroso? Pois é, né, Heisen? O presidente Lula ouviu muito, mas não deu pistas de quem será o escolhido ou de quem ele prefere para a vaga do Barroso, que, como você disse, pediu aposentadoria antecipada e deixou o Lula com mais esse pepino aí. Escolheu o ministro do Supremo numa hora de várias tensões com o Congresso Nacional. Mas o fato é o seguinte, o jantar foi um convite do Lula, foi no Palácio da Alvorada e estavam exatamente os ministros mais próximos de Lula. Primeiro, o trio que manda no Supremo Tribunal Federal, que dá as cartas, que são Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, que inclusive foi ministro da Justiça do Lula. Além deles, o Cristiano Zanin, que era advogado do Lula, que foi escolha do Lula, assim como o Dino, nesse terceiro mandato. Além desses 4 ministros, também estavam presentes o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi ministro do Supremo e presidiu o Supremo, e também o ministro Rui Costa, da Casa Civil. É interessante porque os relatos todos coincidem de que Lula ouviu muito, mas que não deu pistas de quem será o escolhido. E o que ele ouviu? Ele ouviu que é importante ter um nome forte, um nome com respaldo na sociedade, respaldo no meio jurídico, para dar força às decisões do Supremo. O Supremo que vem sendo muito atacado pelo julgamento da tentativa de golpe, pela condenação de Jair Bolsonaro, pela condenação de generais, daquele almirante Almir Garnier, etc. Então, o Supremo tem que ser reforçado e não enfraquecido. Isso me lembra muito a escolha do Dias Toffoli. Lá atrás, Dias Toffoli, que era muito jovem, ontem a gente até repetiu isso aqui, né? O Dias Toffoli, que era muito jovem, que era também AGU e que tinha levado 2 bombas para juiz, né? E teve um efeito psicológico, inclusive, sobre o Toffoli muito grande. Ele assumiram uma função, uma missão com um tamanho muito maior do que ele tinha ao ser elevado a ministro do Supremo, lá atrás, nos primeiros mandatos do Lula. É isso que parte do Supremo teme agora com as versões e os vazamentos na mídia de que o preferido é o Jorge Messias, o atual advogado-geral da União, cujo grande trunfo para ser ministro do Supremo é o quê? É o apoio do PT, né? O apoio do PT não é uma qualificação, né, suficiente para levar alguém ao Supremo Tribunal Federal. É mais importante que tenha densidade jurídica, belo currículo, né, que tenha, vamos dizer assim, credibilidade, autoridade junto à opinião pública. Então, ficou claro o recado dos ministros, todos muito cautelosos, elegantes, apesar de algumas brincadeiras, porque isso faz parte, né, do teatro do Lula, né, da atuação do Lula em grupos assim, em jantares, ele sempre faz uma brincadeira ou outra, mas o recado foi dado. E quem é o preferido dos ministros? O preferido dos ministros é o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que tem um outro apoio decisivo, que é o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, né? Os dois fazem dobradinha, o Alcolumbre e o Rodrigo Pacheco. E há um certo acordo entre eles de que o Pacheco
comandaria ali a campanha do Davi Alcolumbre para voltar ao Senado e que Davi Alcolumbre daria um empurrãozinho para o Rodrigo Pacheco ir para o Supremo. Até porque o Pacheco, que vem da área jurídica, ele nunca se sentiu muito confortável no ambiente político. Ele fica mais confortável, mais à vontade no ambiente jurídico. Então, o jogo ainda está sendo jogado e tem um terceiro personagem ainda enfim, que não pode ser totalmente descartado, que é o Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, e que é muito próximo ao trio Gilmar, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Então, a coisa está se afunilando. É possível que dessa vez o Lula não leve 4 meses, como levou na indicação do Cristiano Zanin. Cristiano Zanin, que era, pule de 10. Todo mundo sabia que ia ser o Cristiano Zanin, mas o Lula demorou 4 meses para indicá-lo. Dessa vez tende a ser tudo mais rápido. Mas lembrando que no dia 28 o Lula vai viajar para o exterior, para compromissos internacionais e, portanto, deve ser daqui até o dia 28 ou até antes do dia 28. Muito bem. Você só citou homens aí, né, Helene? Foi uma boa lembrança sua. Há uma intensa campanha para que o Lula escolha uma mulher. Inclusive agora, além das 13 mulheres citadas, há uma lista específica de mulheres negras, porque o Supremo hoje tem 11, né? O Supremo tem sempre 11 ministros, e esse 11, eu gosto de repetir, é para não haver empate. Se fossem 10, poderia dar 5-5, isso complicaria a decisão. Então, são 11 ministros, todos eles brancos, homens, com exceção da Carmen Lúcia. Não tem nenhum negro, como foi, por exemplo, o Joaquim, na época do Mensalão, o Joaquim Barbosa, e as mulheres, né? Uma só mulher. E isso incomoda muito não apenas grupos feministas, mas o ambiente jurídico feminino também. Né? E o grande discurso é que isso nem seria um avanço do Lula. Pelo contrário, seria apenas uma recuperação de posições. Né? Uma mulher só no Supremo Tribunal Federal não corresponde à realidade brasileira e à realidade da população, digamos assim, jurídica brasileira. Muito bem. Ainda vamos falar do STF, Helene, mas agora numa decisão do ministro André Mendonça, ele é o relator lá do caso envolvendo aquela investigação de desvios bilionários de aposentados e pensionistas do INSS por meio de entidades. Uma das entidades na mira é o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, o Sindinap, que tem como vice o irmão do presidente Lula, apesar dele não ter sido alvo dessa última operação, né, Helene? Pois exatamente. O irmão do presidente Lula não foi alvo das operações, né, mas o sindicato ao qual ele é vinculado, que é o Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados, é investigado por exatamente desvios na questão ali dos aposentados e pensionistas do INSS. Né? Segundo essas investigações, o Sindinap recebeu 389 milhões entre 2021 e 2025 por meio dos descontos. Aqueles descontos não autorizados, ilegítimos e ilegais que eram feitos das aposentadorias e pensões. Então, o sindicato faz o seguinte: o que eles fazem? Eles
cadastram os aposentados junto ao INSS e depois realizam descontos automáticos nas aposentadorias deles e sem comunicar nem ao INSS, nem ao próprio interessado direto, que é o aposentado. Portanto, isso é o velho e conhecido roubo. E aí o André Mendonça, que foi um dos 2 ministros nomeados por Jair Bolsonaro, ele simplesmente autorizou que fossem como é que se diz, suspensos, fossem... bloqueados, né? Bloqueados, obrigado. Fossem bloqueados 389 milhões desse sindicato. De qualquer jeito, o fato do irmão do Lula ser vinculado não significa que ele esteja envolvido na maracutaia, mas significa sim que toda vez que a gente citar aqui, a gente imprensa, a gente mídia, citar o caso de Sindinap, a gente vai dizer Sindinap, vírgula, o sindicato ao qual o irmão do Lula é vinculado. Ou seja, bom para o Lula, isso não é. Certamente. Seguimos com o Jornal Eldorado. Eliane Cantanhede conosco, direto de Brasília. Agora para falar dessa situação dos Correios. O governo está buscando, né, Eliane, um empréstimo junto a bancos, inclusive estatais aqui, de 20 bilhões de reais para socorrer os Correios. Pois é, a sociedade brasileira, né, nós, os leigos, olhamos essas coisas e ouvimos essas coisas assim com uma pulga atrás da orelha. Mas que raio de companhia é essa, né, que tem tanto prejuízo? Agora o governo está buscando empréstimo, ou seja, empréstimo de governo tem que ter garantia da União. Né? Se não for pago pela companhia, a União é que tem que bancar o pagamento. E além do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, né, o governo também está buscando empréstimos no setor privado, ou seja, em bancos privados. Esse prejuízo bilionário dos Correios vem desde 2022 e se intensificou, vem numa bola de neve assustadora, preocupante, porque nesse semestre, por exemplo, passado, só de abril a junho, o prejuízo foi de 2,6 bilhões de reais, gente. Sabe o que é 2,6 bilhões de reais? E no semestre todo, no primeiro semestre, chegou a 4,4 bilhões de reais. A ministra da Gestão, Esther Dweck, disse o óbvio, né? Que é preciso, porque o presidente dos Correios foi demitido, foi substituído pelo Emanuel Rondon, que é um funcionário de carreira do Banco do Brasil, e a Esther Dweck diz o seguinte, que precisa cortar gastos e aumentar receitas. Exatamente a solução óbvia, inclusive para a crise fiscal do Brasil. Mas, no caso dos Correios, tem um adendo, né? Os Correios precisam se adaptar à nova realidade, né? Eu me lembro que quando era menina, adolescente, eu viajava pelo exterior ou no Brasil e eu mandava cartões postais para as minhas tias, para os meus primos. Quando eu morei nos Estados Unidos, que eu fui exchange student, né? Eu mandava cartas, longas cartas para o meu pai, minha mãe, etc, etc. Então, os Correios viviam muito disso, né? E de encomendas. E hoje em dia você não tem mais nada disso, você se corresponde no WhatsApp ou no mero telefonema de graça, né, pela internet. Os Correios reclamam, e inclusive o presidente que foi demitido, de que o Ministério da Fazenda tem a ver com isso, porque a receita despencou depois da taxação dos tais importados da China, os tais
enfim, as tais blusinhas, lembram da taxa das blusinhas? Uhum. Pois é, que com o aumento das taxas caiu a importação e caiu o movimento. Mas não é só isso, né, Heisen? O mundo é outro, o mundo mudou e os Correios continuam atuando como se estivessem no século passado. Portanto, esses 20 bilhões são para quê? Para, primeiro, promover uma grande onda de demissões voluntárias. Segundo, para pagamento das dívidas de fornecedores e de bancos privados que já vêm ajudando a empresa. E depois precisa-se, sim, de que haja uma mudança de dinâmica, de gestão e de compreensão da nova era desse setor, né? O Correio está muito defasado, antiquado e assim não, vai pedir empréstimo em cima de empréstimo com o povo brasileiro pagando. Isso aí. Eliane, só para a gente fechar, ontem mesmo você falou aqui sobre o presidente Lula enfrentando o Centrão, né? Demitiu aliados, apadrinhados do Centrão em vários cargos, comissionados. Está sobrando para o ministro Haddad? O Haddad, né, o Fernando Haddad, como sempre, né, ele está no fogo cruzado. Por quê? Porque toda essa ira do Lula, né, o Lula resolveu aproveitar essa onda de popularidade para punir aqueles partidos do Centrão, que têm não apenas ministros, mas um monte, né, centenas e centenas de cargos, se não milhares de cargos na estrutura do governo, e na hora de votar, votam contra o governo. E a mira é principalmente a União Brasil, que declarou publicamente, oficialmente, o rompimento com o governo, mas continua tendo ministro no governo, né? Até porque a União Brasil é o Desunião Brasil rachado. Mas o fato é o seguinte, enquanto o Lula está demitindo as dezenas, agora as centenas, esses prepostos, né, esses apadrinhados do Centrão, o Fernando Haddad tem que negociar com o Congresso uma saída para a crise fiscal, porque não há como se falar em equilíbrio fiscal se o governo não corta tudo que tem que cortar, e olha, vai cortar cada vez menos porque o ano eleitoral está vindo aí e o Lula está cheio de ideias, planos e ações sociais que custam caro, né? Então o governo não corta de um lado e o Congresso de outro, não dá novas receitas, não admite aumento de arrecadação e aumento de impostos. Por quê? Porque o Congresso está cheio de gente que é oposição ao Lula e não quer dar colher de chá, verbas, arrecadação e receita para o Lula fazer campanha no ano que vem. Ou seja, como que o Haddad vai sair dessa? É uma questão mais política e menos econômica.